Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valência, o podcast oficial do Valência Associados. Me chamo Saulo Castro, sou sócio do escritório e apresentador desse projeto. E hoje temos aqui uma presença que é... A gente já se conhece há muitos anos. Grande jogador de tênis, é importante que se diga isso, joga muito. E eu lembro que a gente tava conversando ali fora e falando aqui sobre quando a gente se conheceu, né? Agora estagiário, já era advogado no escritório, numa outra casa. E queria primeiramente agradecer Bernardo Santana, diretor de regulação do Sindenergia Ceará. E agora, recém-possado, parabéns amigo, cônsul honorário do Reino Unido no Ceará. Primeiro, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, meu amigo. E amigo, vou te pedir para falar assim, porque enfim, a gente já tem uma relação. A tua história se confunde muito com o direito de energia. Eu diria que você foi um dos pioneiros desse mercado aqui, que hoje é uma grande potência do nosso estado, da nossa região. Me conta um pouco como foi meio que tu entrou nisso, assim, eu sempre tive essa curiosidade, porque quando eu cheguei lá já estava na área, tu já estava na área, eu falei, cara, o que é isso? Já esse cara tá fazendo, exatamente. Me conta aí como é que foi isso. Primeiramente, obrigado pelo convite, acompanho os takes de vocês no Instagram. Verdade. Agora vamos ter o nosso, né? É bom estar junto aí com vocês. Terão alguns. Saulo, cara, a história que eu sempre conto é bem simples, no sentido de um pai e uma mãe. Um pai engenheiro eletricista, uma mãe advogada, aí nasceu um filho advogado de energia. Faz sentido. Inclusive minha mãe sempre gosta dessa toada e basicamente 2009, 2010 estava saindo da faculdade, o boom das renováveis, né? Na época ainda falava de energias alternativas. Isso. Porque no início dos anos 2000, quem lembra, o Brasil passou por uma situação de escassez hídrica. Na época a gente tinha uma dependência gigantesca e precisou que o Brasil impulsionasse novas fontes renováveis, né? E a eólica no momento surgiu como a mais competitiva e meu pai deu bizu, basicamente. Filho, investe nesse negócio porque o futuro é isso e é importante você acompanhar. E aí no começo eu fiquei naquela, será que vale a pena mesmo e tal? E aí na estrutura do escritório, o escritório tinha uma vertente nessa área, mas basicamente eu estava me formando e quis puxar para criar uma área nova, como se fosse para impulsionar esse mercado, né? E fui me inserindo no setor, e tu sabe muito bem, vocês também só tem uma área quando você tem cliente da área para você poder trabalhar. Exato. Não adianta só ficar na nuvem. E o meu braço de desenvolver negócios e prospectar negócios sempre foi muito forte. Eu sempre tive uma facilidade muito grande nesse sentido. E aí comecei a conseguir prospectar as multinacionais, as empresas que estavam vindo para o Brasil e mais especificamente o Ceará. E aí acho que eu devo tudo ao nosso estado, porque o nosso potencial ajudou bastante. Você vender energia eólica e solar aqui é fácil. É fácil, Vamos tentar vender energia hidrelétrica, por exemplo. Você não tem essa condição tão fato comparado quanto a fonte oriunda do vento e do sol. Então a nossa terra da luz, um pouco tempo depois do setor eólico, veio a solar, que agora está desbravando, está ultrapassando a eólica a nível Brasil. E o início foi bem por aí, tá? E evidentemente um cliente que puxou outro, que a atuação, aí depois eu fiz MBA da FGV do setor elétrico, lá em Curitiba. Eu ia todo mês para Curitiba durante 1 ano e meio. E serviu para abrir mais ainda o mundo e minha cabeça para o mercado, entendeu? Tu acha que, e aí já falando então sobre essa questão da energia, a nossa região ela era meio desconhecida desse potencial, né? Hoje a gente tem uma área de energia aqui no escritório que a gente atende vários players nacionais e internacionais, mas que essa descoberta ela foi sendo meio que no rolo compressor. Foi uma empresa, já foi a outra e foi indo, e hoje é um negócio absurdo, tá? O que eu acho mais engraçado, se tu puder explicar para quem é leigo, é que assim, como é que, pegando aqui energia eólica, depois a da solar, porque eu acho que a da eólica é mais, como é que eu sei que tem um tipo de vento que você tem que ter numa determinada região para funcionar a energia eólica. Como é que o cara... Porque assim, como é que o cara descobriu que no interior do Ceará e no interior do Nordeste você tinha isso aí?
As histórias do setor são contadas quando a turma menciona que os alemães que visualizaram isso para cá e, de fato, fizeram um investimento com Coelce, início dos anos 2000 também. Todo mundo sabia que a gente tinha muito vento, né? Então, existem equipamentos que medem o vento. E, na época, já existia um monitoramento que você instala naquele local específico para poder passar 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos. Hoje em dia, a regra e a lei existem 36 meses de medição para você poder fazer a instalação de um aerogerador desse. Então, foram visionários. Te respondendo assim, foram visionários que evidentemente viu que tinha um vento acima da média, instalaram esses medidores, essa captação, que se chamam torres anemométricas, para ser mais preciso, e depois disso os alemães, junto com Coelce, na época Jurandir Picança, o presidente da Coelce, não era nem Enel ainda, não tinha sido privatizada, pegaram uma verba para P&D, né, que são obrigados a gastar, e tiveram os primeiros aerogeradores do estado do Ceará instalados ali no Mucuripe. Sim. E também depois veio o da Taíba e o da Prainha, ali perto do Beach Park. Sei então, demais. Esses 3 são o marco inicial que fizeram validar que os nossos ventos eram o que eram. E essa turma toda conta que, na época, fizeram missão e foram à Alemanha. E os alemães, quando vinham os dados, diziam que estava errado. Diziam que, de fato, aquilo não existia, não fazia sentido, não bate. Por quê? Porque lá o fator de capacidade é em torno de 20 e tantos por cento, aqui é quase 50%. Então, o dobro do potencial alemão existia na nossa terra e ainda não descoberta, entendeu? Então, essa é a forma de captar o vento. E, lógico, quanto mais alto, maior a incidência, né? Então, na época, eram torres de 40 metros. Hoje em dia, a gente está falando em torre de 120 metros de altura. Então, você tem um potencial que já multiplicou por 10. As torres, na época, 500 kW, agora é 5 MB. Ali na prainha, se você passar, você percebe que é baixinho, né? Que é baixinho. É mais baixinho em relação a outros parques. Vai pro Trairi. Já vi. Pronto. Trairi tem uma turbina nova, dinamarquesa, que é a nova geração da tecnologia. É um parque bem novo no Trairi que tem. Quando você está dobrando à direita para ir para Flecheiras. Entendi. E aí, logo em seguida, veio a energia solar. Que a solar já foi uma consequência, porque perceberam que, olha, nesse lugar tem vento e parece ter muito sol, que todo mundo reclama que tem muito sol. E aí veio esse boom. Eu lembro que minha família é do interior e você passa ali para a região dos Inhamuns, tem um parque que é gigantesco. Acho que é um dos maiores da América Latina, salvo engano. Acho que na época era. Na época que estavam construindo, eu lembro que o marketing era esse. Para a região era um negócio assim que não existia. Eu já ouvi, não sei se essa expressão é correta, que o Ceará já é autossuficiente, seria autossuficiente em energia a gente é exportador. Hoje a gente já exporta para outros estados. Para outros estados. E aí tudo isso vem com uma questão legislativa, vem tudo com uma questão comercial e tal. Hoje, para o setor, a gente já se encontra nos eventos já de hidrogênio verde e de, vamos dizer assim, produtos análogos a esse mercado. E hoje, quais são os desafios que tu enxerga? Porque hoje tem um mundo, a gente já fala do tipo, um escritório desse, você já pode ter uma energia no Mercado Livre, antes ninguém nem sabe o que era Mercado Livre. Quais são os desafios hoje do setor que tu enxerga? A gente está, o momento Open Bank, digamos assim, a gente está vivendo o Open Energy. Um mercado em que o consumidor vai poder escolher o fornecedor. E a gente vive um monopólio no setor de distribuição de energia, que o consumidor não tem esse direito, tem essa forma. Ele não tem acesso a isso, né? É engraçado falar depois do aspecto britânico aqui da conversa. Primeira vez que eu estive em Londres, eu fiquei na casa de uns amigos e a turma lá pagava 2 contas. Uma pagava um valor fixo para estar dentro da rede, para pagar pelo fio, digamos assim. E a segunda conta, você simplesmente ia para uma loja de conveniência e comprava um cartão, Saulo. Você comprava um cartão, enfim, telefonia era assim, né? Comprava crédito. Para ir no orelhão. Sim. E usar. Sem que podia ser o cartão, sei lá, na realidade da energia, da Engie, da Enel, enfim, das empresas que fornecem energia. E eles tinham um medidor inteligente em casa e com esse cartão carregado, plugava lá e ganhava os créditos de energia para usar até o medidor avisar, opa, tá acabando, você tem que comprar uma nova carga
para dar. Isso no Brasil ainda vai demorar bastante. Tá? Hoje a gente está falando aqui de energia por assinatura. Seria o equivalente para, de fato, um escritório como esse. O prédio de vocês já aderiu a isso, de uma certa forma. E você pluga com um gerador de energia que lhe dá desconto. E o consumidor muitas vezes não tem telhado, tem sombreamento, ainda mais em Fortaleza. Se ele estiver em Fortaleza, nossa cidade é muito vertical, tem muito prédio e você não, às vezes não quer investir, enfim. A forma é você colocar de fato a usina remota e plugar, é o termo que a gente usa, com esse gerador, lhe dando desconto e você assinando por essa energia. Então, agora que o consumidor está tendo essa flexibilidade, digamos assim, mas ele ainda não pode, por exemplo, ter um medidor inteligente e simplesmente com um cartão carregado de energia plugar nesse medidor e escolher livremente o seu... Então, nesse caso, o cara, mês a mês, podia estar trocando de onde que está pagando pela energia. Viraria meio que um serviço de streaming parecido, mutados e mutantes, né? Tu acha que isso vai demorar um tempo? Qual é o próximo passo, tu acha, por exemplo, para o consumidor ele ter acesso, aparentemente, a distribuidora que ele quiser, né? O que acontece? Isso está em discussão na ANEEL, porque o Brasil ainda assim é um país extremamente populoso e uma das discussões é quem vai pagar pela troca desses medidores. Porque tem que ser feito um investimento para você ter o acompanhamento disso dentro das suas casas, das nossas casas, e você poder ter essa liberdade. Então a discussão vamos colocar na tarifa e todo mundo vai pagar por isso, ou quem tem que pagar é cada consumidor. Aí se for depender de cada consumidor faça o seu, vai ser um percentual ínfimo da população. E evidentemente para o negócio funcionar, precisa que tenha uma magnitude maior para poder viabilizar, entendeu? Seria os smart grids que chamam. Entendeu? Entendi. Vai demorar muito ainda. Vai demorar muito, né? Essa expectativa. Infelizmente. Uma dúvida. Hoje tu é cônsul honorário do Reino Unido. Como é que foi essa conexão, esse elo aqui com a tua... Com o que você faz ali? Tem uma questão de energia, óbvio, mas como é que foi esse movimento e onde é que tu enxergou que isso poderia... A gente sabe que tem várias empresas lá no Reino Unido que investem aqui disso aí, não é? O que aconteceu, a gente, enquanto Federação das Indústrias e Sim de Energia, eu apresentei os potenciais do Estado junto da missão em 2022 e lá pude conhecer o pessoal do governo britânico, da embaixada, do consulado, e iniciou um relacionamento ali, né? Evidentemente, é importante mencionar que a gente está falando muito por aí, mas aqui a gente pode falar no sentido de o Estado do Ceará está em uma posição tão estratégica. Para surgir essa minha posição agora, teve que outro cônsul honorário ser encerrado e o Estado do Ceará entrou em voga de uma forma tão grande e atraente para os britânicos que foi aberta essa posição de cônsul honorário. Eu participei de uma seleção ano passado, quase 9 meses de entrevistas e, enfim, para poder estar na posição. E a pauta, grande parte, é a infraestrutura de energia renovável, para a gente buscar tanto investimentos de lá para cá como daqui para lá também. É uma via de mão dupla. É interessante o telespectador e as empresas saberem que agora minha posição enquanto governo britânico aqui no Ceará também tem esse viés de levar investimentos cearenses para lá. Quem tiver interesse está tudo aberto para esse sentido. Tá? Então, segunda ponte é trade, é comércio, é justamente fazer essa ponte entre os dois países. Para ter noção, tu é economista, né? Não. Tem alguma pegada de economia, né? Tem. E aí, para ter noção, a balança atualmente são 11 bilhões de libras favoráveis, digamos, dos britânicos para cá, e os brasileiros só exportam 4. Então tem um déficit aí para a gente poder trabalhar no sentido de também levar produtos brasileiros e cearenses, na nossa pegada, para o Reino Unido, né? E a terceira ponte tem a ver com a educação. Então, o estado do Ceará é o estado que mais alfabetiza crianças no Brasil. Então, tem uma ideia muito forte de também trazer o inglês. É um ponto muito importante que a gente vem buscar. E também laços culturais, intercâmbio desses relacionamentos, bolsas de estudo, tudo isso está dentro do nosso escopo. Entendeu? Entendi. Então é muito mais do que talvez um único viés comercial ali. Tem toda uma questão cultural, educacional que... Soft power, tudo. Teria tudo isso, né? Entendi.
E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, talvez puxando dessa relação. Hoje a gente já está falando, a gente começou a nossa fala conversando aqui sobre como é que eram os parques menores nos inícios dos anos 2000, os caras vieram aqui, os alemães, e hoje a gente já está falando de crédito de carbono, a gente está falando de hidrogênio verde, a gente está falando de projetos ESG, e tem toda não é bem uma redoma, mas tem uma série de coisas que envolvem esse mundo que muitas vezes isso é difícil. Como é que tu acha que isso se comunica com essa relação desse mundo de energia, como a gente estava falando lá atrás, alternativa, como era chamado de energias renováveis, de energia limpa? Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, que um puxa o outro. Inclusive, não existe sem o outro. Se a gente for falar de hidrogênio verde, para ele ser verde, ele tem que ter a sua matéria-prima, a sua origem, né, das fontes renováveis. E o mercado de crédito de carbono é algo que vem, de fato, tateando nos últimos tempos, porque é algo não deixa de ser novo. Aquela coisa, é velho, mas é novo, porque pouca gente faz, então pouca gente entende, pouca gente no Brasil atua certificando isso. A gente vê, de fato, poucas certificadoras, porque o que é que acontece? A empresa tem que certificar que aquela pegada de carbono não está sendo emitida para a atmosfera e, consequentemente, transformar, envelopar isso num produto e vender para outras empresas ou para outras entidades, organismos internacionais. Então, tem toda uma complexidade, mas é um mercado que existe a regulamentação para isso. Mas por ser tão específico e essas consultorias são tão caras, que acaba que não entra tanto na realidade de pequenos produtores. Tá? Vão entrar no primeiro momento com a grande maioria dos tipo um parque solar, como tu mencionou, na região dos Inhamuns. Então, é um trabalho que precisa ser feito, é certificado às vezes inclusive pela NASA. Tá? Então, sério? Na turma solar tem um patamar bem elevado. Diferenciado. É top. Mas tem poucas empresas especializadas nesse sentido. Então, ainda é um oceano azul para se explorar, enquanto tanto parte regulatória, legislativa dos advogados e também das empresas técnicas que fazem essas certificações, entendeu? Eu sei que isso tem várias vertentes, desde, por exemplo, questões de financiamento, para você pegar crédito no mercado a juros baixos, se você tiver um projeto desse, até questões que envolvem governança, sustentabilidade social propriamente dito, né? E de fato, o que eu vejo é isso, e foi inclusive uma coisa que eu comentei com os meninos um tempo atrás aqui no escritório. É difícil você conseguir fazer um projeto desse, e ele é muito caro. Por isso. Quem faz são grandes nomes de consultoria, auditoria, empresas de serviços, às vezes multinacionais, que cobram valores astronômicos, e o cara que é talvez middle ali ou pequeno, ele não consegue ter acesso a esse produto. E às vezes ele poderia ter acesso ao dinheiro a juros baixos, ele poderia ter acesso a políticas interessantes, certificações interessantes que colocariam como diferencial competitivo, e ele não consegue ter acesso a isso, né? É isso mesmo. Uma dúvida com relação a questões jurídicas, assim. O cara chega, vamos pegar uma empresa dessa, chega lá da Alemanha, do Reino Unido, e eu quero investir lá no Ceará. Quais são os principais desafios que tu entende que ele tem que ultrapassar? Assim, ele vê o potencial, ele vê tudo aquilo, mas é um mundo. Eu sei que tem muita coisa técnica, a ideia não é a gente não entrar no técnico propriamente dito, mas assim, os desafios que você colocaria sentado numa mesa com esse povo. A gente sempre busca falar dos incentivos fiscais, porque isso é um grande atrativo do estado do Ceará. Tudo começa da terra. Quando a gente está falando de explorar, como eu sempre falo, tudo começa do chão. Agora, até no meio do mar, a gente pode falar, né, que a gente está em fevereiro. Em janeiro foi promulgada a lei que fala da eólica offshore. Então, você já pode buscar áreas e o governo vai fazer leilões, porque essa terra é da União, para você arrendar, né? Vai ser feita uma cessão, na mesma lógica do mercado de óleo e gás, para você explorar essas áreas. Então, só uma dúvida, desculpa te interromper. Só explica para o pessoal o que é eólica offshore, porque é uma coisa que acho que muita gente ainda não tem muita noção do que é isso. É você basicamente colocar uma turbina eólica, várias turbinas eólicas, no meio do mar. No meio do mar. Existe o near shore, que seria próximo da costa, da praia, mas né? bem próximo. E o offshore puramente, porque você vai... Por que você coloca lá? Começou nos países do norte, porque eles não têm tanta terra, por isso que foram explorar o mar.
e lá são águas rasas, né, em boa parte. E você consegue ter um vento, uma constância de vento melhor do que a eólica explorada na terra, que a gente vê nas nossas praias, por exemplo. Então, porque ele não tem interferência do relevo. O vento, quando chega no continente, ele passa a ter interferências por construções, por dunas, por toda a... montanhas, o que seja, tudo. Prédio, Exatamente, enfim. Exatamente. Evidentemente, as turbinas foram ficando mais altas para também pegar um vento menos mexido, sim, como se fosse, entendeu? E a eólica offshore, você com essa exploração e esse potencial a ser desenvolvido, tudo começa te respondendo, tudo começa de um projeto da terra, de local onde vai ser colocado esse investimento, esse empreendimento e pelos britânicos, enfim, vamos falar deles, que é a nossa realidade agora. Então, para ter noção, um exemplo, a BP, que está aqui com vocês também, a BP Lightsource, foi o primeiro investimento da BP na América Latina. Eles escolheram o Ceará para fazer o primeiro parque deles lá em Milagres. Eu né? fiz. E a Baiara. Né? Eu fiz isso aí. Eu sei, é por isso que eu estou falando. Pois é, exatamente. No meio, e foi uma experiência bem diferente, porque a gente tinha que explicar para eles alguns desafios e da questão das linhas de transmissão. Inclusive, o de Milagres tinha um detalhe da linha que passava por um outro município, aí o cara queria... Enfim, tinha alguns desdobramentos disso. Mas, basicamente, respondendo a tua pergunta, seria a questão do... Começando na terra. Você acha uma terra boa, que tenha sol, que realmente tenha vento, que você consiga explorar o recurso natural, porque você precisa ter o recurso natural. Então, depois disso, você vai buscar os incentivos, vai buscar empresas locais capacitadas que possam atendê-los, que a gente, enquanto Sim de Energia, tem o setor de geração, transmissão, distribuição e comercialização dentro de casa. Então, a gente, enquanto Federação das Indústrias e sindicato, para apoiar os investimentos estrangeiros aqui e fazer essa ponte com parceiros locais. Né? Então, é bem comum, de fato, a mão de obra local ser privilegiada até para você conseguir os incentivos fiscais. O governo de estado faz essa ponte para que quem cuide dessa parte de engenharia e projeto seja local, para a gente puxar e privilegiar a nosso Ceará. Há uns 10 anos, eu lembro que a gente fazia muito esse papel do homem em campo. A gente tem uma área de energia, como você sabe, e aí tinha aquela coisa de às vezes, negociar com o proprietário. O primeiro era entender se aquela pessoa, de fato, ela era proprietária daquela terra onde, sei lá, ia passar a linha. E aí, a questão das indenizações, ações pós-DUP. E eu lembro que isso era o principal desafio. Até hoje, a gente recebe demanda disso. De fazer uma due diligence da relação do homem com a terra, de quem é aquela propriedade. A gente sabe que existe ainda algo muito, muito cinzento sobre essas relações aqui a nível Nordeste. Mas assim, falando agora para frente, tá? Eu sei que a gente já falou da questão do consumidor, o futuro talvez seria ele ter o cartãozinho lá que a gente estava comentando, escolher a energia dele. Mas para o mercado, vamos dizer, de empresas, para o mercado empreendedor, para o mercado B2B, o que é que tu projeta nos próximos 5, 10 anos para essas... Para o setor, né? O setor como um todo, a gente precisa agarrar essa oportunidade do hidrogênio verde, porque isso pode mudar a realidade cearense, mudar o nosso PIB, mudar enquanto a próxima geração de jovens vão estar se inserindo no mercado de trabalho, porque são investimentos vultosos e a gente está falando de alcançar o nível Arábia Saudita do nosso estado. Tá? Porque, de fato, você tem 30 memorandos assinados com o governo do estado do Ceará. Se a gente conseguir tirar do papel 3, 4, já é uma coisa mais do que fantástica. Inclusive porque são investimentos de bilhões de dólares e isso vai, de fato, movimentar o B2B, a cadeia de suprimento e de fornecedores no estado do Ceará, de uma forma gigantesca. Tá? Então, o governo já está, evidentemente, esses anos todos se movimentando nesse sentido. O Porto do Pecém precisa estar apropriado e pronto para receber esses investimentos. Apto para receber esses investimentos. E é basicamente isso. O Brasil e o estado do Ceará não podem perder a oportunidade. Tu acha que seria dessa oportunidade? Seria uma daquelas de ouro que... Total. Seria, né? Total. Entendi. Tem um termo, inclusive, novo, a gente pode aproveitar aqui, deve estar terminando já, né? Uhum. Só para concluir uma parte boa, você vai gostar. Claro, fica à vontade. Um dos trabalhos da gente enquanto governo britânico
atuar num projeto que chama Training Ports. Training vem do Trims, né? Dos portos gêmeos. É um termo que eu aprendi recentemente. Quando eu vi a primeira vez na reunião, what's training, né? Então a gente está, enquanto governo, iniciando as tratativas para buscar uma parceria com o Porto do Reino Unido para iniciar de fato esse intercâmbio. Porque para desenvolver essas tecnologias, Saulo, eu estive na Dinamarca 3 anos atrás, os dinamarqueses falavam, fora os portos japoneses, todo local que a gente chega não está apto para receber os investimentos, precisam ser feitas ampliações, porque a tecnologia é pesada, o nível de exigência é pesado, não é simples, não é simplesmente chegar lá e... Se você imagina que uma turbina eólica é grande, onshore, a offshore é 3 vezes maior, 4 vezes maior. Então, imagina os guindastes, imagina o nível de maquinário, infraestrutura que você precisa movimentar. Né? Então, isso o Porto do Pecém está vivendo nesse momento agora e nos próximos meses a gente, de fato, tem que atuar mais fortemente nisso para, de fato, ampliar. Então, tem licitação aberta para, de fato, ter investimentos no Porto para que ele se expanda e esteja apto para para receber isso tudo, né? Queria te agradecer. Papo, poxa, cara, é fácil entrevistar gente que sabe conversar, que sabe falar. Queria te agradecer pela oportunidade. A gente fazia tempo que a gente queria marcar isso e a gente não conseguia muitas vezes. Eu segurei porque tinha notícia boa para trazer. Boa. Né? Acho que o momento não poderia ter sido. Aqui, tá? Exatamente, poderia ter sido melhor. Me orgulho muito de ser seu amigo, de a gente poder ter essa oportunidade, seja jogar tênis ou ter uma conversa dessa aqui, tomar um café e conversar sobre negócio, sobre coisa boa, e que desejo nessa nova empreitada aí. Tenho certeza que você está no caminho certo e que bons negócios para o nosso estado, para a nossa região vão surgir a partir disso. Acho que você sabe o peso que você carrega, mas tenho certeza que você tem total capacidade de desempenhar esse papel. Então, eu queria lhe agradecer e fica à vontade aí para deixar o recado final aí. Obrigado pela participação, pelo convite. É interessante a gente, de fato, ampliar esse elo e se fazer conhecido nesse aspecto do governo britânico. Então, a gente, enquanto Federação das Indústrias e Sindicato de Energia, já tinha uma atuação muito forte. Agora a gente tem que, de fato, plugar essa realidade com a nossa participação no governo britânico agora, para buscar desenvolver mais ainda o nosso estado e todo mundo ganha, no final das contas. É isso. Gente, não falei no início, mas vou falar agora. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa lá o sininho, se inscreve no canal do Valência Associados. A gente lança episódios quinzenalmente aqui do nosso podcast. Então fiquem ligados, obrigado e até o próximo Café com Valência.